Queridos, eu quero trazer para vocês uma palavra hoje, e o versículo base é Mateus 17, 20, a parte F do versículo. Só uma frase. Por que é importante essa frase? Primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, porque foi proferida pela boca do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus foi quem disse essa frase. Ele disse assim: nada vos será impossível. Por favor, repita pensando nisso. Diga: nada vos será impossível. Agora, se aproprie dessa frase. Diga assim: nada me será impossível. Ora, queridos, quando a gente escuta uma frase como essa, eu vou falar de mim, e talvez você possa estar de acordo. Eu fico pensando, meu Deus, eu sou um homem, eu sou limitado. Eu estou limitado a tempo e espaço. Eu dou uma olhada, às vezes vejo algumas fotos. Essa semana o meu irmão Léo me pediu: pastor, manda uma foto aí antiga, porque hoje era o dia do TBT, alguma coisa desse tipo, então vamos colocar. Eu peguei uma foto na época que eu e a pastora estávamos nos preparando para vir para cá e postamos essa foto nas redes sociais. E quando a gente olha para aquela foto, eu fiquei olhando assim: uau, parece que foi ontem. Mas aquela foto já fazem como 23, 24 anos. Nós estávamos ali sem saber nem o que é que Deus ia fazer com a gente. Então o tempo voa. É para você assim, é para mim assim. Nós somos limitados a tempo e espaço. Nada vos será impossível. Parecem coisas antagônicas, sabe? Eu não sei como é que você funciona, mas às vezes chegam certas coisas para mim que eu acho que aquilo está fácil de resolver. Por que você acha que está fácil de resolver? Porque eu conheço o caminho, mas eu não conhecia antes. Ela se tornou fácil porque um dia ela era difícil. Ela veio para mim, eu lutei, eu orei, eu aprendi e eu venci. E, ao vencer aquilo, eu entendi que, quando aquele tipo de situação ocorre, a maneira melhor de atuar, de agir, é esta e esta e esta, e você vai obter um resultado. Amém? Só que nem sempre funciona dessa forma. Às vezes, coisas que a gente fez no passado, você vai tentar fazer de novo e as coisas mudaram. As pessoas dizem a você, com a maior insensatez: o tempo mudou, querido. Ou seja, quanto tempo faz, pastor, que o senhor estava pensando nisso? Ou seja, me chama de velho, né? Numa situação como essa, né? Então, a gente fica olhando todas essas coisas, mas Jesus insiste: nada vos será impossível. Às vezes a gente recebe uma situação, uma coisa de visto, você aplicou para um visto, ou às vezes a questão de um permit para algo que você está construindo, às vezes saúde, seja o que for, você recebe uma coisa e você, às vezes, quando recebe aquela má notícia, você tem uma reação. Geralmente, essa reação humana, ela tem uma dualidade. Ela tem um estímulo e uma resposta. Você recebe e você responde. Quando, biblicamente, existe um caminho um pouco mais longo, mas que garante a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que é quando eu não entro no automático. Quando eu entro no automático, ou eu fujo, ou eu ataco. Mas quando eu paro, quando eu oro, quando eu penso, quando eu busco na palavra, quando eu busco em Deus resposta, eu vou findar escolhendo, eu vou findar tomando uma atitude. Mas essa atitude, ela tem tudo para ser aquele culto racional que Romanos 12 diz, que me leva a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus está nos ensinando um caminho, queridos. Vamos entender o contexto dessa frase. É claro que isso é uma frase que eu tirei solta, e não se faz um bom estudo bíblico tirando uma frase solta. Por isso, nós devemos ler o contexto. Marcos, capítulo 9, versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo, ou seja, traga o menino aqui. Versículo 20, e trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então estava ali aquela cena, o pai, a criança, o menino caiu por terra endemoniado, espumando, rilhando os dentes, e Jesus observa aquilo, e Jesus começa a conversar com o pai. Jesus pergunta ao pai: quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que ele colocou a responsabilidade em quem? Em Jesus. Ele disse: olha, se você pode alguma coisa, como eu ouço falar, porque teus discípulos já amarelaram aqui, não deu certo. Se você pode, ajuda-nos. Versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nessa hora, Jesus coloca as coisas em ordem. Jesus diz: o problema aqui não é se eu posso. O problema é se você crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O coração quebrantou. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A multidão gritou que o menino tinha o quê? Morrido. Muitas vezes na sua vida tem uma galera gritando: acabou. Muitas vezes na sua vida, na sua história, no seu casamento, onde você está, tem aí uma multidão dizendo: morreu. Mas Jesus tomando-o pela mão. Isso é a diferença, querido. Jesus tomando pela mão, o levantou. Versículo 28. Acabou a cena, Jesus sai com seus discípulos. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos estavam dizendo o seguinte: o Senhor nos ensinou, a gente já fez isso outras vezes, deu certo, mas dessa vez não deu certo. Então, agora Jesus vai responder. Eu quero só ensinar a vocês que nesse trecho de Marcos que nós estamos lendo, essa mesma história está relatada por Mateus. Está tudo muito parecido, tudo muito igual. Essa resposta é diferente. Marcos escreve uma resposta e Mateus escreve outra. A resposta de Marcos, quando Jesus responde a eles por que eles não conseguiram, Jesus diz assim: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E Mateus, a resposta de Jesus em Mateus é: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Vamos fazer algumas constatações. O que é constatação, pastor? É analisar o que é o fato. O que é que de fato nós constatamos? Qual é a realidade? Para a gente poder entender e entrar e receber de Deus essa arma poderosa. Você quer? Diga amém. A primeira coisa que nós temos que entender é que os discípulos de Jesus eram limitados. Diga isso, os discípulos eram limitados. Você diz: e o que é que significa isso, pastor? Muita coisa, mas uma das que me encanta, que me deixa assim, uau, é que Jesus escolhe gente limitada para andar com ele. A equipe de Jesus, seu staff, é limitado. Jesus já sabia disso. Jesus, quando disse: nada vos será impossível, quando Jesus disse: você pode romper qualquer limite, ele sabia que estava dizendo isso para Pedro.
que iria negá-lo. Estava dizendo isso para Judas, que iria traí-lo. Estava dizendo isso para Tomé, que iria ter uma crise existencial e de fé, dizendo, só posso crer se vê-lo, se colocar minha mão nas suas feridas, e assim por diante. Queridos, os discípulos de Jesus eram limitados. Você diz, de onde é que você tira isso, pastor? Daqui do Mateus 17, 16, que diz, apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. A segunda constatação que eu faço em cima dessa, nós que estamos aqui, nós que estamos vendo esse culto, todos nós somos também o quê? Limitados. Cada homem de Deus sofreu com suas limitações. Tinha planos, sonhos, projetos, aconteceu alguma coisa que impediu, que atrapalhou, que atrasou. Você nunca achou que você ia bem numa direção e, de repente, faltou uma coisa e você diz, uau, isso me limitou, eu ia bem, eu estava caminhando bem e agora isso deu isso e agora o que é que eu faço? Ora, queridos, quantas vezes na minha vida, eu me lembro que em 2007 a gente estava aqui com a igreja explodindo, a gente começou a abrir a igreja de The Field e pensávamos em outros projetos e eu coloquei aqui o nome do ano, era Tempo de Conquista, amém? Tempo de Conquista. Fevereiro, eu tive um infarto. E eu tive que passar meses fora da igreja, fazendo tratamento, uma série de coisas, porque foi um infarto muito grande, quase que morri. Parece que isso me limitou, sim ou não? Antes disso, queridos, eu tive uma experiência, eu sou cidadão americano, talvez já há 15 anos, mas antes disso, eu não vim para cá como cidadão americano, eu tive um problema quando eu tinha um green card. Houve uma situação com um dos advogados que me ajudaram, que esse advogado fez algo ruim, e seus clientes ficaram sob suspeição. Então, eu tive que apresentar de novo documentos da imigração de um caso que eu não tinha culpa nenhuma. No final de tudo, fazendo uma história longa, curta, deu certo. Eu não tinha culpa, não teve problema nenhum. Mas eu passei anos limitado. Você diz, como é que é limitado? Nós tínhamos chamados para pregar em outros países, em outros lugares, mas eu era aconselhado pelo meu advogado assim, não saia, porque você pode sair e vir, você tem documento para isso, mas quem sabe o que é que dá na cabeça de um agente da imigração? Pode ser que você, quando voltar, ele olhe e diz, olha, está tendo essa dúvida, volta para o teu país de origem, para você esperar a resposta lá. Então, essa dúvida me limitava. Você está entendendo, sim ou não? O que eu posso dizer a vocês é que em cada coisa dessas, Deus nunca perdeu o controle da situação. Cada situação dessa. Nesse tempo que eu não pude viajar, foi o tempo que eu criei mais coisas dentro desse ministério para este ministério. Eu terminei as 3 apostilas que estudamos no GES. Naquele tempo, eu complementei o curso de líderes, a visão do segundo Abacuque, o livro de Abacuque. Ampliamos o curo interior, o seminário Criados com a Missão. Ou seja, Deus me reteve, não foi o diabo que me reteve aqui. Eu não sei como é que você está sentindo hoje. Você está se sentindo limitado? Talvez você está com uma enfermidade que você está lutando com ela e você quer sair disso. Eu quero te dizer que nada é impossível. Nada é impossível. Eu vim dizer a você que, para Deus, você já está curado. Eu postei esses dias uma frase que eu disse há muitos anos atrás, mas eu quero repetir. Nosso Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Qualquer situação. Só que Ele deseja, antes de transformar a tua situação, te transformar. Foi assim na vida dos homens de Deus, queridos. Você tinha José, que era um jovem promissor, cheio de sonhos maravilhosos. Deus tinha projetos para a vida de José, mas José é preso pelos irmãos, vendido como escravo, fazendo a história curta, termina numa masmorra. Passou anos nessa história, e a gente pode dizer, ele foi afastado, ele foi limitado. Paulo, queridos, Paulo foi esbofeteado, foi perseguido, foi preso, disse que tinha um espinho na carne que o esbofeteava, isso limitava, sim ou não? Nós temos várias histórias na Bíblia sobre limitações, queridos. Várias histórias na Bíblia sobre limitações. Quando nós vamos entender isso, tem um juiz na Bíblia, um juiz que está lá em Hebreus como juiz, um homem de Deus, um homem poderoso,
Mas quando ele começa a sua vida, naquela época, uma discriminação muito grande, foi descoberto que ele era filho de uma prostituta. E aquilo fez com que ele fosse marginalizado. Então, entenda bem o que eu estou querendo dizer para vocês, queridos. Todos nós passamos limitações. Você tem limitações? O que é que você acha que hoje te limita? Se você fosse escrever, o que é que você iria escrever? Estas coisas, Senhor, têm me limitado. Eu quero fazer a tua obra, eu quero caminhar mais, eu estou nesse país, eu estou nesse lugar, ou eu estou no Brasil e estou escutando essa mensagem no Brasil, ou eu estou em Portugal, estou escutando essa mensagem em Portugal, não importa onde você esteja, mas eu estou me sentindo limitado. Escreve isso, se você não pode escrever agora, faz um compromisso de chegar em casa, se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero colocar diante de Ti coisas que eu creio que estão me limitando. É a minha saúde, são minhas finanças, são meus documentos, é a minha família, é a minha própria alma, estou passando por lutas, por tristezas, por depressões, seja o que for, coloca isso diante de Deus. E você diz, por que eu devo fazer isso? Porque você é limitado, os discípulos eram limitados, os homens de Deus eram limitados, mas todos estes que são limitados têm uma coisa em comum. Eles serviam e nós servimos a um Deus ilimitado. Somos limitados, mas nosso Deus não é. Gênesis 18, 14 diz, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Pensa numa coisa, eu estou pensando em 10 aqui, que eu estou precisando agora, mas não tem nenhuma dessa que seja difícil para Deus. Talvez para mim porque eu começo a escutar vozes dizendo, vai acontecer isso, não vai dar certo, fulano vai fazer assim, mas para Deus nada é impossível. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz o livro de Hebreus, queridos. Ele ainda é o mesmo, que a Bíblia diz, que ele pega o coração do rei e para onde ele quer, ele o inclina. Deus é aquele que fechou o coração de Faraó e abriu o coração de Faraó. Endurecia e amolecia. Faraó dizia, não, amanhã vocês podem ir embora. No outro dia ele dizia, não vai mais não. E foram 10 pragas. Até no final o faraó abrir e dizer, pode ir. E ele diz, não, mas nós não vamos assim, não, nós queremos ouro, queremos roupa, queremos isso, queremos aquilo. Ele diz, pode dar tudo, dê tudo, dê tudo. E depois que deu tudo, que liberou, que o povo saiu feliz, cantando, o faraó o quê? Resolve perseguir. A Bíblia diz que foi Deus que fez de Faraó, desculpa a expressão, gato e sapato, queridos. Fez o que quis. Ele fez o que quis de Faraó. Qualquer coisa. Por quê? Porque Efésios 3:20, a parte A, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você quer pedir algo a Deus hoje? Sim ou não? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa pedir. Mas tem mais. Do que qualquer coisa que você nem ousou pedir, mas você pensou. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer coisa que nós pedimos ou pensamos. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ponto 4 para a gente constatar aqui. Quando tudo isso estava posto, aquele pai chegou e disse assim, mestre, o meu filho está assim, assim, assado, e os teus discípulos não conseguiram dar um jeito na situação. Parece que Jesus ficou chateado com os discípulos. Você notou a resposta de Jesus, sim ou não? Olha Mateus 17:16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Você acha que Jesus estava dizendo isso com quem? Era com o homem? Não, era com quem? Por incrível que pareça, Jesus estava passando um sabão público nos seus discípulos. Ele disse, ó geração, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino, ou seja, já que vocês não resolveram, traz aqui. Jesus se entristeceu pelo fato dos discípulos terem sido vencidos pelos seus limites. Jesus não se entristece que você confesse que tem limites. Eu aprendi isso. Jesus não se entristece quando eu digo, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho condições. Ele não tem nenhuma tristeza com isso.
Ele se entristece quando eu me deixo vencer, quando eu desisto por causa dos meus limites. O que Jesus se entristeceu aqui não é porque seus discípulos tiveram limitações para resolver aquele problema. Ele se entristeceu porque seus discípulos tinham simplesmente tentado, não deu e disse, não dá. Sabe quando você diz assim, eu vou fazer uma coisa para Deus, e você tenta e aí dá errado, você diz, acho que não é de Deus? Querido, se eu fosse achar que uma porta fechada não é de Deus, eu não estava nem aqui. Não tenho tempo para contar isso a vocês, mas esse ministério, desde o começo, quando eu comecei, você pensa que as portas estavam escancaradas? Você achou isso? Você acha isso? Quando eu cheguei aqui nesse país, primeira vez que eu vim aqui, em 1994, não a primeira vez, mas assim, para começar a ideia de vir para cá, naquele tempo, no Brasil, não era muito comum essas portas que a gente vai chegando e elas se abrem. Hoje todo canto tem, né? Você vai chegando, a porta o quê? Abre automático. Naquele tempo não era muito comum no Brasil isso. Era raro. As portas você tinha que abrir. E eu sempre fui muito assim, brincalhão, eu estava andando com um pastor amigo meu, e quando eu ia chegando, as portas se abriam, eu digo, você vê? Isso o que é? Isso é profético. Esse país está com as portas abertas para mim. Brincava com ele, né? Mas, se você soubesse, queridos, queridos, foi muita porta fechada. Foi muita porta, fechada na cara. Não sei se você entende o que é porta fechada na cara. Já ouviu falar sobre isso? Não. Gente que dizia a você, vai dar certo, e quando você chegava a dizer, troquei, mudei de ideia. Era a figueira que não florescia. Era o produto da oliveira que mentia. Você fala, como é que o produto da oliveira mente? Ele fazia de conta que ia dar. Você olhava para a árvore e dizia, uau, vai dar certo, vai frutificar. E não dava. Você entendeu, sim ou não? Então, não é questão de porta fechada que vai fazer você achar que Deus está fora do negócio. E você diz, por quê, pastor? Porque Deus trabalha assim. Deus trabalha abrindo porta e fechando porta. Eu aprendi isso desde cedo. Porta fechada significa só o seguinte, muitas vezes, Deus está dizendo, eu não quero que você entre por essa porta, pelo menos agora. É para a tua segurança. Mas isso não significa que eu vou desistir do projeto. Eu posso desistir da porta, mas eu não vou desistir do projeto. O que é que está impedindo você de caminhar, queridos? Porque Jesus se entristeceu com os discípulos. Olha só que coisa incrível. Quando a palavra de Deus diz, eu agora mesmo há pouco tempo li Efésios 3, 20, a parte A, que diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente o quê? Pede ou pensa. Amém? O versículo não acaba aí, não. A segunda parte do versículo diz assim, conforme o seu poder que opera em nós. Preste atenção que Deus quer falar contigo. Preste atenção, preste atenção. O que Ele está dizendo é bem claro e bem direto e bem simples. Ele está dizendo a você o seguinte, Deus é todo-poderoso, Deus não tem limites. Deus pode fazer o que Ele quer e a hora que Ele quer. Amém? Você pensa em algo, você pede algo, isso não é nada para Deus. Mas isso vai acontecer na sua vida conforme, à medida que o seu poder operar em você. Isso vai acontecer em mim dessa mesma forma. Muitas vezes, queridos, o meu maior limite não são as circunstâncias, o meu maior limite sou eu. Eu me auto-saboteio. Eu faço uma autossabotagem comigo. Eu digo, não posso, eu não consigo, eu desisto, eu jogo fora. Quantas vezes pessoas que têm problemas, às vezes na área de saúde, por questões de não poder comer açúcar, por exemplo, tem problema de diabetes, e vive com a taxa alta. E o médico diz, você não pode comer açúcar, você não pode comer carboidrato. E essa pessoa diz, não, mas eu estou fazendo tudo certo, mas ela sabe lá dentro dela, que não é assim. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? E qual é o problema? O problema é porque existe uma autossabotagem. Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para você, mas esse projeto vai acontecer conforme o poder dele operar em você. Para que dê certo, para que você entenda, para que você receba. Levanta assim tua mão. Diga assim, Senhor, abre meu coração. Me prepara para que eu esteja pronto para o teu poder infinito operar em mim de forma infinita. Amém, queridos? Nós temos que entender que o limite não está em Deus, mas o limite está em mim.
vários exemplos na Bíblia. Nós vamos entender, queridos, isso. Atos 14, 9, este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo está pregando, tem uma pessoa que está precisando de cura. Paulo olha e vê que existe nele. Nele quem? Em Paulo? Não, em quem? Na pessoa que precisava que esse poder ilimitado fosse operado. Ele disse, vendo que havia fé nele para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés, e ele o quê? Saltou e andou. O poder existia e a pessoa estava preparada para que esse poder se movesse dentro dele. Você diz, eu estou preparado, pastor? Eu não sei. Será que eu estou preparado? Também não sei, mas a boa notícia é que é possível se preparar. A boa notícia é que você pode sair dizendo assim, eu vou preparar a minha casa, vou preparar a minha vida, vou preparar o meu coração, não para coisas ruins, não para que venha sobre mim maldição, não para que venha sobre mim peso sobre peso, mas para que venha sobre a minha vida esse Deus com esse poder ilimitado, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou pensar. Amém, queridos? Vamos fazer uma aplicação prática. Está pronto? Primeira coisa que nós temos que entender aqui, há certos níveis de problemas que você pode resolver com treino. Por exemplo, quando eu vejo os meninos tocar violão, guitarra, eu lembro que eu toco violão desde 7 anos de idade. Eu aprendi a tocar por música. E toquei, fui ministro de louvor muitos anos, pastor ministro de louvor. Tenho mais de 200 composições. Mas eu parei. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Eu parei, eu vim para cá, Deus deu dons a tantas pessoas aqui, como tem dado aos meninos aqui, e eu dei espaço para eles, mas eu parei de fazer isso na minha casa. Quando eu pego o violão hoje, eu toco bem, para mim eu acho ótimo o que eu toco. Eu gosto muito das coisas que eu faço. Então, o que acontece? Eu estou lá e acho bem. Mas eu olho e digo assim, uau, não é nada parecido com o que eu fiz no passado. O que foi que aconteceu? Diga assim, falta treinar. Eu posso resolver isso, eu não preciso fazer uma campanha de oração e pedir aos irmãos, orem para que meus dedos tornem-se mais ágeis, orem para que possa me lembrar das posições que antigamente eu fazia. Não, queridos, isso é uma coisa que eu posso resolver. Sim ou não? Mas tem coisas que não é assim. Primeira coisa que você tem que entender é que há certos níveis de problemas que só são vencidos com armas espirituais. Repete assim, há certos níveis de problemas que só são vencidos com armas espirituais. Olha bem, queridos, eu aconselho casais há muitos anos, eu já vi casamentos se acabarem, porque um dos dois parecia que a sua mente havia sido tomada. Recentemente, uma das nossas igrejas, que não estão aqui nos Estados Unidos, está fora, eu fui contactado pelo pastor, porque um casal, um dos dois, a mente dele é como se saísse do lugar, ele se apaixonou por outra pessoa, não tem nada a ver, ele e o casal é um casal que está junto há muito tempo, tem filhos, vive em harmonia, mas houve uma situação que ele teve que ficar alguns meses num outro país, e nesse outro país ele encontrou uma mulher que não é de Deus, que não caminha com o Senhor, e ele simplesmente se apaixonou por essa mulher, e quando você conversa com ele, quando você entende, ele entende racionalmente o seguinte, eu estou errado, eu estou em adultério, Deus não abençoa isso, eu estou fazendo as coisas erradas, mas ele está com a mente tomada. Me faça entender, sim ou não? Então, para ele, a nossa palavra é de exortação. Para ele, a nossa palavra é arrependei-vos e convertei-vos. A palavra de Deus é clara, dizendo que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Mas, para ela, a minha palavra é outra. Você diz, qual é a palavra que o senhor deu para ela? Eu conversei com ela dizendo assim, você quer vencer ou você quer desistir? Eu disse, eu quero vencer. Então, isso é uma guerra espiritual. Guerra espiritual só se vence com armas espirituais. A palavra de Deus diz que, porque as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofisma. O que é sofisma? São esses pensamentos, essas colunas, essas barreiras, essas coisas que se levantam mentalmente, que faz uma pessoa ficar cega. Uma pessoa que era de um jeito fica de outro. Então, há certas lutas que somente
só com armas espirituais. Então, o que é que significa isso? Quando Jesus estava falando de jejum e oração, ele estava falando de uma arma o quê? Espiritual. Mas vamos entender o seguinte, eu disse no começo que Marcos 9:28, a resposta de Jesus a seus discípulos que diz, por que a gente não conseguiu? Por que a gente foi limitado? A resposta foi, no versículo 29, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Mateus 17:20 diz, foi por causa da pequenez da vossa fé. Vossa fé era pequena. Está entendendo ou não? Pois, em verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então, a gente fica pensando, o que aconteceu? Duas respostas diferentes. Tudo indica, você fazendo todos os estudos, que Jesus disse ambas as coisas. Só que um evangelista registrou o que eu preciso fazer, e o outro registrou o que é imprescindível. O que é que eu preciso fazer? O que é que está em mim? Eu preciso fazer jejum e oração. O que é que se entende? O jejum e oração vai produzir fé. Diga, o jejum e a oração vai produzir fé. Jesus está dizendo a ele o seguinte, preste muita atenção, isso aqui deu problema porque a sua fé é pequena. Certo? Sim ou não? Aí ele diz em seguida, se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, já é suficiente. Ué, mas a fé não era pequena? Então, se ela continuar sendo pequena, vai funcionar? Essa palavra que é usada para pequena não tem nada a ver com tamanho. A palavra para fé é pistes, e a palavra para pequena fé é oligopistes. E o que significa isso, pastor? Significa fé condicional. Jesus está dizendo o seguinte, o problema aqui é que a sua fé é condicional. Porque não é questão de tamanho. Se você não tivesse uma fé condicional, se você tivesse uma fé pistes, mesmo que ela fosse pequenininha, ela moveria montanhas. O problema é que você tem que gerar essa fé. Diga assim, eu preciso aprender a gerar essa semente poderosa dentro de mim. Jesus está dizendo que o caminho para gerar isso é jejum e oração. Vamos entender. Você está comigo aqui, sim ou não? O que é que significa jejuar, pastor? Jejuar é o seguinte, eu sou alguém que encontro prazer quando eu como. Então, eu vou lá, como, me alimento, eu como doces, isso me dá energia, eu como carboidrato, isso me dá energia, como proteína, é legal. Então, estou triste, como. Estou com problemas, como. Quando eu faço jejum, eu estou anulando essa fonte fácil de energia. Está entendendo, sim ou não? Eu estou anulando essa fonte fácil. Alguém que gosta muito de chocolate. Por que gosta muito de chocolate? Por causa do sabor, possivelmente, mas também porque o chocolate dá o quê? Energia. Alguém que gosta de café, é por causa do sabor do café? Sim, mas possivelmente porque o café tem o quê? Cafeína, e ela produz o quê? Energia. Então, o que significa isso na prática? Para a gente poder entender aqui bem rapidamente. Quando eu digo, eu não vou comer essas coisas, eu vou ficar sem essa fonte fácil, essa fonte de recursos imediata que me dá alguma satisfação. Então, eu deixo de receber daqui para procurar essa energia, essa alegria, essa paz em Deus. Até aqui está fácil, porque eu estou falando de jejum de quê? De alimento. Mas eu não quero que vocês peguem apenas o jejum de alimento, eu quero que vocês peguem o princípio. Jejuar é deixar de ser suprido para ser suprido por. Diga assim, é deixar de ser suprido para ser suprido por. Então, eu estou anulando uma fonte de suprimentos para que eu não me confunda e eu possa ser suprido por Ele, que é a fonte da vida. Eu estou cancelando as cisternas rotas. Está entendendo aqui até agora? Por isso que quando você vai para a palavra, em Isaías 58, olha o que é que ele diz. Preste atenção para você aprender sobre jejum, porque tem muita gente falando, e é melhor que você aprenda, que é fácil, não é difícil, pela Bíblia. Olha o que diz. E dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha, tem um grupo aqui que estava jejuando e não estava dando resultado. Ele diz, porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Eis que no dia em que jejuais, Deus respondendo,
cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum que Deus escolheu. Está aqui comigo? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Então, olha o que vai acontecer. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que ele está dizendo é o seguinte: vai começar a romper a luz, a cura vai começar a brotar. Diga assim, cura brotando, diga. Não é cura gota a gotas, não. É brotando. É saúde na sua casa, espiritual, emocional, física, por tudo que é lado. Você entendeu ou não? Na tua frente vai estar a justiça de Deus. E teu guarda-costa vai ser a glória do Senhor. Está entendendo ou não está entendendo? Diga assim, é luz, é cura, é a justiça na frente e a glória por trás. E ele diz, como é que isso é possível? Jejuando. Que tipo de jejum? O que nós acabamos de ler. É esse jejum que me tira as ligaduras, que me tira tudo que me prende. É quando eu quebro qualquer coisa que me vicia, qualquer coisa que me prende, qualquer coisa que se torna para mim um ídolo. Porque ídolo não é apenas uma imagem de escultura, ídolo é aquela fonte que eu busco quando deveria buscar no Deus Altíssimo. Quando Paulo faz uma comparação entre o vinho e o espírito, aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está dizendo, olha, não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o espírito. Vos enchais do espírito. O que uma coisa tem a ver com a outra? É porque o vinho era uma fonte rápida de alegria. Me faça entender, sim ou não? Ele disse, mas o problema é que tem um side effect, tem um efeito colateral. Você toma o vinho, aí você achou que foi bom, você quer mais, quer mais, quer mais, e ele produz contenda. Mas se você se embriagar do Espírito, se você se embriagar do Espírito, e se você se embriagar do Espírito, não tem contraindicação nenhuma. A contraindicação é que você vai ter, assim, um transbordar de alegria, de domínio próprio, de paz. Então, o que ele está ensinando? Ele está ensinando o seguinte, você quer ter esse poder ilimitado operando dentro de você? Sim ou não? Você tem que gerar isso. E a primeira coisa que vai fazer gerar isso é jejum. Você fala, jejuar o quê, pastor? Tudo aquilo que está te oferecendo recursos de forma rápida e automática, impedindo você de buscar esses recursos em Deus. Me faça entender? Sim ou não? Eu quero paz. Então eu busco entretenimento para me fazer rir. É pecado, pastor? Não. Mas isso não pode estar no lugar que você busca em Deus, e aí você não recebe uma risadinha, não. Você recebe uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que transborda. Amém? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Diga assim, então eu vou clamar, e Ele vai me responder. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Que coisa mais linda, queridos. Só isso aqui dá para a gente parar e ir embora para casa. Ele está dizendo que quando você gritar por socorro, filhinho, você é a filhinha do papai. Você é o filhinho do papai, Ele te ama. Ele está dizendo que quando você gritar por socorro, Ele vai dizer, eis-me aqui. Nós temos netos, temos 7 netos. Até hoje tem uma netinha que, vez por outra, ela conversa comigo e ela se lembra de uma situação. A gente estava no nosso apartamento de praia, que é a Ema, e ela, vez por outra, lembra. Ele fala, eu estava tendo um sonho mau, mas aí vovô chegou. É porque ela clamou por socorro. Era de tarde, ela estava dormindo, eu estava fazendo alguma coisa, e eu escutei ela chorando. Então, eu cheguei no berço dela e coloquei ela no braço. Ela gritou, e eu disse o quê? Eis-me aqui. Diz assim, eu vou gritar. E papai vai dizer, eis-me aqui.
Oh, coisa linda, hein, queridos? Olha que coisa maravilhosa. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que aponta e o falar injurioso. Diga assim, eu quero tirar da minha vida, diga. O quê, queridos? O jugo. Como é que é tirar o jugo, pastor? É aquelas coisas que subjugam o outro, gente. Vamos ser amarrados um ao outro pela paz. Sum desmos, pelo vínculo da paz. Eu quero estar amarrado a você pela paz, não pela obrigação. Eu quero estar com você, eu quero estar aliançado contigo pelo amor de Jesus. Vamos tirar o jugo. Diga, vamos tirar o jugo. Vamos tirar o dedo que aponta. Amém, queridos? Eu era muito jovem, quando o meu pastor Munguba pregava isso, eu aprendi, ele disse, não aponta, porque quando tu aponta, você está apontando um dedo para a pessoa, um para Deus, e você não vê que tem 3 dedos apontando para você mesmo. Então não faz isso. Amém, queridos? E o falar injurioso. Então, quando eu tiro essas coisas, eu começo a fazer o verdadeiro jejum. Você está aqui, sim ou não? Quero só fazer um alerta. O jejum não pode ser terceirizado. Entendeu ou não? Eu não posso ligar para uma pessoa e digo, tudo bem com você? Tudo bem. Você me ama? Amo. Faça um jejum por mim. Passa aí 40 dias sem comer pão, sem comer doce. Tá certo? Bênção. Dá certo isso? Não. Por que não dá certo? Porque eu preciso... o jejum vai me levar a ouvir a voz de Deus. O jejum vai ter um poder de calar vozes. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. É no silêncio de todas as vozes que eu ouvirei a voz de Deus. Eu entro no meu quarto e fecho a porta. O que significa entrar no quarto e fechar a porta? Você acha que é só entrar no quarto e fechar a porta? Às vezes você entra no quarto e fecha a porta, está um barulho lá dentro. Diz, como é barulho? Não tem nada lá, mas é um barulho, você escuta tantas vozes, você escuta tanto negócio, é tanto negócio na sua cabeça, sim ou não? Entra no teu quarto. É a mesma coisa que Abacuque fez. Abacuque disse, eu vou subir na torre de vigia. Que torre de vigia é essa, pastor? É o teu quarto, é a tua torre de vigia, é o teu lugar secreto. É aquele lugar que você entra e faz jejum. Você cala todas as vozes e diz, eu não quero ouvir nada. Eu não quero ouvir ninguém. Liga o YouTube para ouvir uma mensagem. Não quero. Eu quero escutar a voz do meu Deus. Amém, queridos? De forma prática, a palavra de Deus é a sua voz e ela produz fé. Romanos 10,17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu estou gerando fé. Diga, eu estou gerando fé. Diga, eu faço jejum. Eu oro. E agora eu leio a palavra. Aí a palavra começa a gerar fé. Passe a observar, queridos, cuidadosamente que tipo de palavra você ouve. Passe a crer sem duvidar da palavra de Deus. É a palavra de Deus, eu creio. Não é a palavra de Deus, é a opinião do irmão. Vou analisar. Não, analisar não significa que eu estou menosprezando o irmão. Significa que eu vou dar uma analisada. Ele é um homem como eu, ele pode errar. Eu estou pregando aqui, essa mensagem vai ficar gravada. Você tem o boletim para você baixar. Você fala, o que é que eu devo fazer, pastor? Uma coisa legal seria você escutar de novo, vai para a Bíblia, vê se o que eu estou falando está na Bíblia. Isso não tem problema nenhum. Ah, você está desconfiando do pastor. Não. Você está sendo um bom bereano. A Bíblia diz que os da Beré eram mais nobres. Por que eram mais nobres? Porque eles escutavam, mas depois eles iam conferir nas Escrituras se as coisas estavam de acordo. Nós temos um seguro. Olha que coisa linda. Eu posso escutar quem for, mas eu tenho a Bíblia como seguro. O que eu não posso é ficar procurando o médico que dá o diagnóstico que eu quero. Eu estou com um problema de saúde, eu vou no médico e ele fala, cara, é o seguinte, isso aí vai ter o seguinte, você vai ter que fazer exercício, você vai ter que comer isso, você vai ter que tomar esse remédio. Eu não gostei desse médico. Aí eu vou no outro. O cara diz a mesma coisa, eu digo, eles se combinaram. Ultimamente, você vai no Google, coloca um negócio, quando você vai no Facebook, estão te oferecendo a propaganda, vai no outro, está oferecendo, então esse médico deve estar ligado com o outro. Eu vou num terceiro, eu vou até achar um médico que diga para mim o que eu quero ouvir. Eu digo, esse é o médico. A gente, às vezes, sem querer, não estou dizendo vocês não, mas pessoas por aí fora, ficam procurando pastores que digam a mensagem que ele quer ouvir. Eu tenho um pecado de estimação. Então, quando eu converso com a maioria dos pastores, eles dizem, a Bíblia diz, e
eu não posso ficar com aquele pecado. Você já imaginou? Mas aí eu encontro um pastor moderno, ou uma pastora moderna, que diz que Deus é amor, que Deus perdoa, que Jesus é perdoa, que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus ama, que é verdade. É verdade ou não é verdade? Mas não é toda a verdade. Jesus é meu advogado, Jesus é seu advogado. Sabia disso ou não? Jesus ama você. Jesus hoje é meu advogado. Diga, ele é meu advogado. João diz, nós temos um advogado junto ao Pai. Mas a Bíblia nos adverte. A Bíblia diz, deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a hora de você receber esse advogado. É a hora de você se entregar a ele. É a hora de você se acertar com ele. Porque eu quero te avisar uma coisa. O que é? Ele vai voltar como juiz. Opa! Então, se eu disser que ele não vai me julgar, nunca, não está certo. Se eu disser que ele morreu por mim, que ele me ama, que ele me defende, está certo. Mas não é toda a verdade. Toda a verdade é que um dia ele voltará. E aqueles que receberam a sua defesa, aqueles que receberam o seu amor, aqueles que andaram com ele, vão continuar tendo ele para sempre como advogado de defesa. Nós temos que entender isso, ter essa sede pela palavra. Olha o que diz Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Gente, aqui está falando de um grupo que ouviu a palavra e que não aproveitou nada, e outro grupo que deu certo. O grupo que deu certo é porque escutou com fé. E o que não deu certo, olha, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Você está ouvindo essa palavra hoje, sim ou não? Milhares de pessoas vão ouvir essa palavra. Vou profetizar, milhões vão ouvir essa palavra. Mas ela não vai dar certo para todos. Você diz, e por quê, pastor? Porque não adianta apenas ouvir a palavra, adianta escutá-la e recebê-la com fé. Lembra da sequência? Oração, jejum, ler a palavra que gera fé. Último ponto para a gente terminar. Nisso tudo, queridos, nós sabemos que vamos ser provados. Sim ou não? Você acha que você vai sair por aquela porta, eu vou sair por aquela porta? Eu, depois de pregar essa mensagem hoje, você acha que eu não vou ser provado? Acontece isso. Eu prego uma mensagem dessa na segunda-feira, eu já estou pedindo oração aos irmãos. O filisteu veio aqui na porta aqui dizer que vai ver agora se aquela pregação funciona mesmo ou não. Aí você diz, e aí? Aí eu vou ter que cumprir o que eu ensinei, não é? Para que eu não seja pego em falta naquilo que eu prego. Olha o que diz a palavra em Tiago 1. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a aprovação que virá sobre esse problema que nós estamos falando, sobre essa mensagem que nós estamos falando, ela não é para mal. Ela é para aperfeiçoar, diga, para aperfeiçoar. E eu tenho uma boa, a melhor notícia de todas aqui, é que você não vai passar por isso sozinho. Jesus vai interceder por você. Jesus vai interceder por mim. Amém, queridos? Quando Jesus pergunta àquele pai aflito, ele pergunta assim, você crê? Lembra quando o pai falou, será que tu podes? Aí Jesus diz, se podes? O cara já tremeu na base. Disse, ih, rapaz, pisei na bola aqui, né? Ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Aí o pai diz, eu creio. Lembra disso? Mas ele diz mais um pouco. Olha só, versículo 24, Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. A gente podia parar aqui e perguntar a esse pai o seguinte, você vai se decidir, você crê ou você tem falta de fé? Jesus tinha acabado de dar uma repreensão nos discípulos, porque eles estavam com pequena fé, eles estavam com a fé condicional. Mas Jesus não repreende esse pai. Você percebeu isso, não? O que é que aconteceu? Qual a diferença aqui? Aquele pai estava dizendo assim, eu creio de todo o meu coração. Talvez você está me ouvindo hoje, você está dizendo assim, eu creio nessa mensagem de todo o coração, pastor. Mas eu me conheço. E eu sei que quando eu sair por aquela porta, eu vou ser provado. Eu vou começar a ter ataques de falta de fé. É impressionante. Jesus não repreende aquele pai. Aquele pai diz assim, eu creio. Mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Sabe por que eu tenho falta de fé? Porque essa criança, desde pequenininho, que ela faz isso. Eu já levei para tantos que diziam que podia curar.
gastei dinheiro. Naquela época, quando falava assim, gastei dinheiro com médicos, os médicos daquela época eram muito parecidos com curandeiros. E ele estava dizendo assim, eu creio no Senhor, eu creio, estou lhe dizendo que eu creio, com lágrimas eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte, eu queria pedir mais ao Senhor, eu queria que o Senhor sustentasse a minha fé. E talvez essa deva ser a nossa oração aqui, para terminar. Sabe, queridos, quando a gente resolve viver uma vida de fé, a gente pode contar com o Senhor. Olha o que diz Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está rogando por mim agora, por você, para que a minha fé não desfaleça, para que a sua fé não desfaleça, para quando a gente passar por provas, a gente passe em paz, dizendo assim, o Senhor não perdeu o controle da situação. Essa prova não é para mal, essa prova é para bem. Deus vai fazer algo comigo, Deus vai mover as águas. Amém? Então, eu queria concluir tudo isso, lendo um versículo que é muito conhecido, Filipenses 4,13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso nada em mim, mas nele eu posso tudo. Amém? Deixa eu orar por vocês. Você pode ficar de pé um pouquinho? Pai amado, nós estamos diante de Ti e eu queria, nesse momento, clamar pela Tua presença na minha vida e na vida de cada irmão. Quantas vezes passamos por lutas tão difíceis, Senhor, tão complicadas, Pai. Às vezes decepção com irmãos, com os homens. A vida, o Senhor conhece, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é homem de dores, sabe o que é padecer. E nós estamos aqui diante de Ti para confessar as nossas limitações, que o Senhor já conhece, mas para fazer uma declaração de fé. Nós cremos que o Senhor não tem limites. Nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente já pediu ou já pensou. Mas sabemos que isso vai ser operado em nós conforme. Então, aumenta nosso coração, dilata nosso coração espiritual, para que nós possamos, Senhor, ser sustentados, porque nós estamos aqui para dizer, nós cremos, mas nós te oramos e pedimos, ajuda-nos quando nós passarmos por lutas, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós te oramos assim, colocamos diante de Ti, e nós cremos que em Teu nome faremos proezas, e é no Teu nome que é acima de todo nome que nós oramos, Jesus Cristo. E o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas forte ao Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.